A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Olha, vocês são impressionantes, são encantadores. Todo mundo aqui, quando eu cheguei, riu para mim. A simpatia que é típica, certamente, do pastor, a igreja, ela é o espelho do pastor e da pastora. Estou honrado de estar aqui, estou me sentindo feliz, porque aqui está a igreja do Senhor Jesus. Aqui nós temos um corpo de Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Queridos, eu queria convidá-los a ler a Bíblia no livro de Salmos, número 113. Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Senhor, lemos a tua palavra, Senhor. Vamos falar para o teu povo, falar de ti, das grandezas do teu nome. Eu vou dizer a eles, ó Deus, o que tu fizeste comigo. Eu não sou melhor do que eles. Tu não me amas, ó Deus, mais do que tu amas a cada um aqui presente. Meu Deus, então ao final desta pregação, desta palavra, meu Deus, eu quero ter, ó Deus, a certeza, a convicção de que o teu Espírito estará atuando no coração de cada um aqui dos presentes, estará fortalecendo, dando graça, Senhor, para cada Davi aqui presente possa partir para cima do Golias, e certo que no nome do Senhor dos Exércitos irá destruí-lo. Nós te clamamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, eu vou ser sintético, mas eu vou gastar alguns minutos, mesmo assim. Eu queria dizer aos irmãos e irmãs que eu nasci numa família muito pobre. Eu não estou vendo ninguém aqui que se pareça com um tipo de pessoa que eu era, com um tipo de vestimenta, com um tipo de característica. Porque aqui eu tenho certeza que só tem pessoas que têm uma vida financeira equilibrada e não tem tanta necessidade quanto eu passei. Porque eu morava numa casa que minha casa era muito pequena mesmo, não tinha bolso. A minha casa, ela era de telha de barro e ela cheia de coisas no telhado, tinha até serrote no telhado, não sei para que puseram aquilo lá, para não ter goteira, mas é verdade, tinha um plástico assim, amarrado em 4 pontas para parar as goteiras, e quando o plástico ele arrebentava, aí imagina o que acontecia, molhava a cama toda. O que acontece? Quando nós vivíamos nessa situação, e a casa não tinha muros, ela tinha vara negra, ela tinha fogão a lenha, não tinha bolso, nem por dentro, nem por fora, o banheiro era do lado de fora, e caiu uma pedra uma vez, ou um galho na telha do banheiro, quebrou a telha e ficou o banheiro sem telha. É exatamente o que vocês imaginam que acontecia quando chovia. A porta era meio podre do banheiro, era fechada, uma tramelazinha, pecinha de madeira, bem pobre. Só tinha um detalhe: meu pai e minha mãe serviam ao Senhor. Olha, isso faz total diferença. Eu era, além disso, uma criança doente, aquela criança frágil. Vou tentar dizer como é que eu era. Eu passava mal toda hora. Eu passava mal quando eu passava da hora de comer, quando eu corria, eu fazia um esforço qualquer. Eu desmaiei uma vez, eu estava apenas tomando um caldo de cana. Nós encontramos o pastor da igreja no centro de Campo Grande e tomamos um caldo de cana e eu desmaiei. Por quê? Não sei, eu acho que foi a minha pressão que caiu. Uma vez eu, na fila do colégio público, onde eu estudava, me empurraram, aquele negócio de empurrar na fila na hora da merenda, me empurraram, eu esbarrei meu braço numa quina lá, onde passei mal. Criança frágil, quando eu tinha cerca de 3 anos de idade, e isso é real. Eu vou dizer por que é real. Porque eu, no início desse ano, eu conversando com meu pai, eu narrei assim, eu falei: pai, aquele dia que eu passei mal, que
que eu fui socorrido, que eu fui para o Carlos Chagas, que eu tomei banho de água gelada, eu estava numa mesa de madeira. Era uma mesa de cimento, não foi pai? Meu pai não, era uma mesa de madeira. E ficou aquela dúvida. E eu fui no sul recentemente, e no sul a minha tia, que estava lá me socorrendo também, ela disse que não, a mesa era de cimento. Eu com 3 anos de idade, eu acordei no hospital. E eu acordei, eu estava recebendo água gelada. E o médico pegava aqueles galões de 5 litros de gelado na geladeira e jogava em cima de mim. E eu me lembro quando abri o olho, todos ficaram felizes, porque eu estava vivo. E por que aconteceu isso? Porque a febre já tinha atingido 42 graus de febre, a temperatura de 42 graus, e os médicos usaram como um recurso extremo para que pudesse preservar a minha vida. E esse era o cenário de fragilidade. Tinha muitas doenças, sabe essas doenças que passam por aí? Hoje em dia nem tem nome, não sei porquê. Catapora, sarampo, coqueluche, eu pegava todas. É como se eu fosse um para-raio. Passasse alguém doente perto, eu pegava. Mas eu pegava todas mesmo, é impressionante. Aí uma vez teve uma onda de hepatite, eu peguei hepatite também. Agora teve uma que eu peguei que foi difícil, foi a nefrite. Nefrite é inflamação dos rins. E essa doença, eu era um garoto que eu ficava inchado, cheio de feridas, sabe aquelas crianças cheias de pereba? Era eu. E eu, depois das perebas, eu tinha um monte de marcas devido às feridas. Então, uma criança que comia, e além disso, eu era menor, assim, muito menor do que as crianças da minha idade. Frágil, doente. A minha mãe disse, quando eu nasci, uma tia falou assim, mas que garoto feio. É sério. E olha, eu estava na casa da minha mãe anteontem. Ela me falou isso de novo. Ela pensou que eu me esqueci, que ela já falou isso um monte de vezes. E além disso, minha mãe disse que minha cabeça era torta. Tudo isso é realidade. E minha mãe narra isso com naturalidade. Ela falou essa semana, eu fui lá visitá-la, ela disse, porque tua tia falou que você era muito feio. E as pessoas entendiam que você tinha a cabeça torta. Uma criancinha completamente. Só tinha um detalhe. Deus fez nascer no meu coração um desejo de guerra. Imagine, eu sabia que eu nunca fui uma pessoa muito adequada à guerra. Eu não sou forte como esse meu querido irmão que está aqui, né? Não tenho um porte físico avantajado. Eu não sou um cara, eu nunca fui grandão. Acredite. E o que acontece? Eu com 7 anos de idade, minha mãe ganhou uma Bíblia. Eu falei, eu vou ler essa Bíblia toda. E os meus irmãos duvidaram que eu ia fazer isso. Com 9 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia toda, li dos 7 aos 9. Irmãos e irmãs, isso fez total diferença. Total diferença. Eu sabia o que estava escrito aqui, ó. Quem sabe o que está escrito aqui, eu creio. É terrível, irmão. Porque essa palavra fala de um Deus terrível, tremendo, que faz coisas extraordinárias. Quer ver um negócio? Vou fazer algumas perguntinhas. Os irmãos já ouviram falar que Deus abriu o mar vermelho, não já? Quantas vezes Deus fez isso? A Bíblia fala que só fez uma única vez, né? A Bíblia diz que Josué fez o sol e a lua parar. Quantas vezes aconteceu isso? Uma única vez. A Bíblia diz que Deus voltou o relógio de Acais atrás para mostrar para Ezequias que ele acrescentaria anos de vida e que daria os seus inimigos nas suas mãos. Quantas vezes fez isso? Uma única vez. Mas foram fatos extraordinários, concorda? Mas Deus só fez isso uma única vez. Agora tem um negócio assim que não me chama a atenção dos irmãos, não. O que Moisés foi fazer de frente com o mar vermelho? Quem que levou ele para lá? Certamente Deus permitiu que isso acontecesse. Então quer dizer que Deus teria se perdido? Porque não foi preciso abrir o mar vermelho outras vezes por causa de quê? Não teria outro itinerário? O Deus que sabia abrir mar vermelho não poderia ter cercado o faraó lá atrás? Mas Deus quis exatamente isso. Botar Moisés na frente do mar vermelho. Porque Moisés era genial. Moisés era genial. É tão genial que o Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, muito conhecido, que ele cita Moisés como um dos estadistas de todos os tempos, até a época que ele escreveu, que foi início do século XVI, que conseguiram se manter no poder durante mais tempo. Conseguiu se manter no poder de forma mais eficiente.
Vejam, os irmãos, mas Deus levou o povo de Israel para frente do Mar Vermelho. E é esse o assunto que eu queria falar aqui. Porque Deus às vezes leva você também para frente do Mar Vermelho. Ele quer saber qual é a tua, se você acredita nele mesmo, se você crê ou se você só fala porque você ouve falar e você acha bonito. Então, eu com 7 a 9 anos li a Bíblia toda. Eu continuei fraco, continuei magrinho. E o detalhe, meu pai nós tínhamos uma vida muito difícil. Eu vi que meu pai lutava. Então eu procurava carros para eu lavar, eu procurava obras para eu trabalhar, eu procurava um monte de coisa para eu fazer para ajudar meu pai. Virei muito concreto, minhas mãos são marcadas por acidente em obras. E eu me lembro que uma vez eu fui remover os entulhos de uma casa toda sozinho, vários dias, com um carrinho de mão a pá. Chegava da escola e ia remover aqueles entulhos. Eu me acidentei, e isso fez uma marca na minha mão tão grande que a marca não sai, acho que nunca mais vai sair pelo tamanho dela e pelo local que ela se posiciona. É a marca para Deus falando para mim. Essa marca me fala assim: olha, Rubens, nunca se esqueça de onde você veio. Essa marca não vai sair não. Não vai sair, é para você carregar ela. Porque na sua mão esquerda, no local onde não dá para sair mesmo, é para ficar mesmo. Sabe por causa de quê? Porque Deus sempre, Ele precisa ser honrado em tudo que nós fizermos. Em tudo que Ele fizer em nossas vidas. Ele precisa receber as honras e glórias. E eu, um garoto muito trabalhador, e era conhecido, porque eu lavava carro direitinho, eu varria direitinho, eu fazia tudo que era o que se fazia em obra. Eu me dedicava, eu não tinha muita força, mas eu me empenhava. Olha o caminhão que eu lavava ali, ó. Recuperei uma foto antiga, esse caminhão eu lavei muito. Bota aquela foto que está lá, eu com o cabelo todo arrepiado, com a camisa meio desabotoada. Aquela foto ali expressa, olha o garoto lá, ó. Olha lá. Vai dizer que vocês olhariam para um garoto desse aí e ia dizer: não, esse garoto é fera. Olha o tamanho da barriga que não fecha o botão. Era ele, esse garoto é ele, está aqui. Só passou o tempo. E o que acontece? E eu comecei a lutar, irmão. Lutar porque eu queria vencer. Eu era pequenininho, eu era fraco, mas eu tinha em mim um desejo de vencer. E eu sabia, eu confiava num Deus que eu havia lido na Bíblia, que era um Deus que fazia coisas extraordinárias. Eu sabia que eu era pequeno, que eu era fraco, que eu era doente, mas eu nunca confiei em mim mesmo. Também não fazia nada demais. Que se vocês fossem como eu, vocês também não confiariam em si mesmo. E o que acontece? Eu, quando tinha 12 anos, meu pai teve uma ideia. Meu pai falou assim: olha, eu vou levar você para um laboratório de prótese odontológica, que eu já falei aqui, um protético lá, e você vai aprender prótese. Fiquei todo alegre. Eu falei: vou aprender uma profissão, agora eu me defendo. Eu vou me dedicar muito e vou aprender essa profissão. Me dediquei muito, mas não aprendi a profissão. Eu não tenho habilidade com as mãos. E imagina você para modelar, para fazer uma dentadura, um rosto, você tem que ter habilidade com as mãos. Até hoje eu não tenho. Deus não me deu esse negócio. Bem que eu gostaria. Lógico, eu tinha que ficar lá no laboratório e virei entregador de dentadura. Entreguei muita dentadura. E outra coisa que eu sabia fazer, porque era muito fácil, era cobrar. Eu era muito pequeno. Garoto de 12 anos, menor do que os demais, eu tinha, parecia que uns 10, pequenininho, magrinho, mas cobrava bem a coisa. Uma vez eu fui cobrar um protético, ele ficou com vergonha, porque um pedacinho de gente desse tamanho cobrando ele me arremessou uma coisa em cima, porque ele ficou chateado comigo. Buscava o dinheiro, eu ficava circulando com dinheiro, cheques na rua. E pior é isso, pior que eu não recebia nada às vezes, porque eu trabalhei como aprendiz e o tempo foi passando. Mas eu comecei a ter algumas ideias boas. Eu falei assim: acho que eu vou para um colégio bom. Vou tentar ir para o Pedro II, vou tentar ir para o colégio militar. Olha, eu tinha uma expectativa enorme de conseguir isso. Só que eu nunca consegui. Nunca consegui. Eu tinha uma ideia melhor. Só que nesse intervalo todo eu tenho um irmão mais velho. Um irmão chama-se Paulo Teixeira, um homem de Deus. E o Paulo, eu me lembro que o Paulo era mais velho do que eu, e o Paulo fazia um cursinho preparatório. Nós andávamos a pé para economizar o dinheiro da passagem do ônibus. Nós andávamos até a estação de trem e com dinheiro meu pai pagava o curso para o Paulo. O Paulo, com 18 anos, passou para ser sargento do Exército e foi fazer o curso. Naquele mesmo ano que o Paulo estava no curso, eu tinha 16 anos. Aí eu me inscrevi para fazer prova para sargento da aeronáutica. Fui lá, tinham 3 provas, de matemática, português e física e química. A prova que mais me marcou foi a de física e química. Eu estava no segundo ano do segundo grau. Eram 40 questões. As questões eram
A, B, C e D de opções. Vocês sabem quantos que eu acertei? Eram 40, na prova de Química e Física. Quantos vocês acham que eu acertei? Múltipla escolha. 40 questões. 20. Vocês são muito gentis. Eu acertei 4. Mas na verdade eu não sabia nada. Eu chutei muito mal as 40 e acertei só 4. Eu nunca chutei tão mal. Olha, confesso que não é brincadeira não. Deus deve ter feito aquilo para eu nem chutar bem. Eu acertei nem 10 que eu acertei. Acertei 4. Aquilo era um retrato do meu estado. Só que naquele ano meu irmão se formaria sargento do exército. Meu irmão me chamou e falou o seguinte: Rubens, ele se formou, você escolha um curso para você fazer, porque eu vou pagar o curso para você. Aí eu, tá bom, o que eu fiz? Escolhi o melhor que eu achava. Curso caro. Chegando lá, o curso não quis nem receber a minha matrícula. Não quiseram receber. Aí eu me lembro que eu virei pro meu pai e falei: pai, não querem receber, estão dizendo que eu tenho que apresentar um documento dentro de 4 dias, que o colégio de onde eu venho me pediu 30 dias para dar o documento. Aí meu pai falou assim: vamos lá, filho, eu vou lá com você, meu pai é ascensorista, fomos aí eu e meu pai lá no curso. Aí eu não entrei não. Deixei meu pai entrar sozinho, fiquei do lado de fora orando. Faz eles me aceitarem minha matrícula, dá um jeito nessa situação. Meu pai disse que ele estava no balcão do colégio, um homem simples, um operário. Chegou um homem lá, que certamente tinha autoridade no colégio, bateu o nome, quando ele matricula o filho dele. O que aconteceu? Certamente foi Deus que deve ter dado uma cutucada lá no diretor, ou quem quer que seja, e falou: matricula, rapaz, o garoto está lá fora orando. O Deus que nós servimos dá ordem a nosso respeito. Saibam os irmãos disso. A Bíblia diz isso no Salmo 91. E eu fui para o curso todo feliz, me matriculei, consegui me matricular. No início das aulas, detalhe, eu sempre tive dificuldade de copiar as coisas do quadro, porque eu descobri com 30 e poucos anos de idade que eu tinha astigmatismo e miopia, eu estou de lente. Então eu não conseguia copiar direito. Nunca consegui copiar direito. Aliás, nos últimos anos de curso eu abandonei o caderno. E eu fui começou as primeiras aulas, olhava para um lado, olhava para o outro, não entendia nada. Colégio muito forte, os alunos tinham entrado lá desde o primeiro ano do segundo grau, outros desde a 5ª série, e eram muito bons. Já haviam passado no vestibular, no segundo ano do segundo grau. Eu entendia de obra, de virar concreto. Eu queria muito vencer, mas eu não tinha condições. Só tinha um detalhe: eu continuei confiando no Senhor. Eu não tinha alternativa. Ou eu confiava, ou eu perdia. Ou eu saía correndo da guerra, ou eu enfrentava Golias. Nunca me foi dada muita opção. Os irmãos não veem que ao longo da história eu nunca tive muita opção. Eu enfrentava ou eu corria. Eu nunca gostei de correr. Não. Aleluia. Eu até perco, irmão. Eu perco. A Bíblia diz que há homens de Deus que morreram na guerra. E eu topo perder. E eu disse isso já para alguns adversários: vocês querem me enfrentar? Podem enfrentar. Eu topo perder. Sabe por causa de quê? Que eu só perco se o Todo-Poderoso determinar que isso aconteça. Numa das fases da minha vida eu vi que eu ia perder. E eu chamei os adolescentes que eu lecionava e eu falei assim: olha, eu acho que eu vou para a lona. Eu estou falando para vocês não se frustrarem, porque eles são acostumados a ouvir coisas boas a meu respeito. Mas saibam vocês que se eu for para a lona, lá da lona eu vou glorificar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer para os irmãos em que fase que isso aconteceu, e eu ia mesmo. A briga era violentíssima. E aí o que aconteceu? Aí um belo dia, eu estava lá, eu saía do colégio, eu ia para o colégio cedinho, de ônibus, carregava uma bolsa cheia de livro. Por volta de meio-dia e meio eu saía correndo, porque eu ia trabalhar nessa altura. Eu trabalhava no consultório médico, ganhava meio salário mínimo. Então eu não tinha dinheiro para poder lanchar, não tinha dinheiro para nada. Eu saía com muita fome, meio-dia e meio. Às 11 horas eu não entendia mais nada, quase. E o professor lecionando numa aula de física, uma certa ocasião, imagine, eu fico perplexo, porque eu estava no meio da turma. Eu não sou fácil de ser visto, né? No meio de uma turma de garotos grandes, eu não é fácil me achar, né? Só se cair um espelho no teto. E o professor numa aula de física desenhou algo lá e falou assim: como é que é o nome dessa força? Eu não tinha a menor ideia. Aí na hora que ele me perguntou, me veio aquele sentimento que dá quando você não sabe de absolutamente nada e alguém faz uma pergunta para você de um tema que você desconhece. Você fica assim, você não sabe para onde você olha.
É como se tivesse uma nuvem na sua frente. Porque quando você sabe mais ou menos, você fala, isso eu não sei, poxa, mas não sei, essa pergunta é difícil, né, professor? Quando você não sabe nada, você fica assim, ó. É como se perguntasse algo em outro idioma. Eu devo ter feito essa cara. O professor me olhou e falou assim: você não sabe a resposta, né? Você não sabe nada. A sua cara já diz tudo. O que você está fazendo aqui? Vai embora. Pede para o seu pai o dinheiro que você está pagando aqui, que você está jogando fora, e vai comprar Mirabel. Mirabel é um biscoitinho. Devia estar falando que era para eu vender no trem, que ele não sabia ele que eu tinha vontade de fazer isso mesmo. Eu precisava de dinheiro para pagar minhas contas, eu não tinha. Ele falou, vai embora. Você é um semi-idiota. Bom, aí eu, nessa altura eu estava pensando assim, ele vai me bater. Eu já não estava preocupado com a resposta. Eu estava com medo de apanhar. Ele era grande, forte, arrogante. E eu pequeno, ignorante, pobre, mal vestido. Eu falei, agora. Vai ser agora que você é crucificado. Uma humilhação, mas eu fiquei assim meio estático, assim, por um tempo, né? Porque nessa hora, adolescente, um olha pro outro assim, ó. Você é chamado de semi-idiota, você fica sendo, né? Fiquei assim meio estático. Acabou a aula, eu peguei minha bolsa cheia de livros e fui eu pro consultório médico. O que eu fui fazer? Vocês iam fazer o quê? Correr? Falar, sou um semi-idiota. Você ia fazer o quê? E eu falo, vou embora do colégio. Nem pensei isso. Eu fui orar. E eu até falei um negócio para Deus. Ele acha que eu sou semi-idiota, Deus, porque eu não sei nada. Em outras palavras, eu até posso ser um semi-idiota. Mas me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu resolvi exercício, sabe o quê? Em papel de pão. Eu pegava o papel de pão, não tinha folha de rascunho, desembrulhava cuidadosamente para não precisar de manteiga em cima da mesa, dobrava e era ali que eu resolvia meus exercícios. Eu estava na guerra e eu sabia que não ia ser fácil vencer aquela guerra, porque no ano anterior eu tinha acertado só 4 questões de 40 na prova de sargento. Ah, teve um bolsão, esqueci de falar do bolsão. Fizeram uma prova lá para dar 100%, 80%, 50%, 10% de bolsa, e alguns não ganhavam nada. Eu fiz lá o bolsão. Quantos por cento eu ganhei? Claro, eu não sabia nada. Eu não ganhei nada. Meus colegas ficavam rindo, você não ganhou nem 10%, eu. Coitado, meu irmão, pagou o curso cheio. Mas eu estava numa guerra e eu prossegui. Olha, tinha dias que eu ia resolver esse de análise combinatória de física, eu não conseguia. Eu gastava muito papel de pão lá resolvendo e nada. Eu preocupado com o papel de pão acabar, porque afinal de contas não tanto pão assim. E eu orava a Deus. Eu orava, meu Deus, manda anjos de professores aqui para me ensinar. Eu não sei o que Deus fazia, mas eu aprendia. Eu resolvia, tantas vezes eu chegava na sala, só eu que sabia a solução, só eu que tinha acertado a solução. Era uma anomalia, porque afinal de contas eu não sabia nada. Mas eu lutava e Deus me dava a dica. O que Deus fazia? Não sei. Eu sei que eu resolvia. E eu digo para vocês, eram questões muito difíceis, das matérias mais difíceis. Por exemplo, análise combinatória é uma matéria de matemática que tem exercícios que você não tiver cuidado, você não sabe o que ela está perguntando. Depois você sabe a matéria. Né? Tem algum professor de matemática aqui, alguém, o pessoal que vai vestibular sabe disso. E Deus estava comigo. Um belo dia eu estava na aula e um diretor entrou lá e me deu uma esculhambação. Um colega que estava do lado riu e falou assim, puxa vida, por que ele fez isso contigo? Tu não fez nada. Não fiz nada. Mas é isso mesmo. O pobre, o desvalido, não vale nada para a sociedade. Mas a Bíblia diz, sou eu não, é ela, que Deus dá proteção especial para pobre, para órfão, para viúva, para estrangeiro. Não adianta. Quem a sociedade não quer, Jesus quer. Sabe o traficante que mata? Jesus quer. A Bíblia diz o seguinte, foi Jesus que falou, não fui eu não, hein? Tive fome,
não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive nu, não me vestiste. Até aí tudo bem. Eu tive preso. Bandido que ninguém gosta. Matador. Jesus ama. Por quê? Pela mesma razão que te ama. Ninguém entende isso na lógica natural. Mas o mundo espiritual não tem a mesma lógica natural. O mundo espiritual está num nível muito mais elevado. E o que acontece? Um belo dia teve um simulado. Uma matéria dada até então, e era mais ou menos 1/3 da matéria. E eu fui lá e fiz o simulado com medo, irmãos. Porque poderia ser a consagração do semente óleo. Eu fiquei imaginando, se eu for o último, se eu for o penúltimo. E o que aconteceu? Eram todos alunos de todas as sedes. Então, há cerca de 300 a 400 alunos. Eu fiz a prova e fiquei com medo no dia do resultado. No dia do resultado, eu fiquei de longe, esperando o pessoal sair de perto da mesa. E mais um colega, aquele que falou, puxa vida, você não fez nada, porque ele chamou a atenção, falou, vem cá, como é que é seu nome? Eu falei, Rubens Teixeira da Silva. E eu acho que me insinuei que foi um dos últimos, ele procurou lá no final e nada de achar meu nome. Aí depois ele cansado de procurar nas últimas páginas, ele procurou na primeira página. Eu fui o 8º colocado. Para honra e glória do nome do Senhor. E eu digo para os irmãos o seguinte, naquele dia eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu falei, já entendi. Deus está me dizendo que Ele vai me dar vitória. E eu queria, e um dia eu fiz uma oração que eu não queria que ninguém visse. Eu peguei um pedacinho de papel muito pequeno, papel de recado, eu estava sozinho no consultório médico orando, fiz essa oração num papelzinho e joguei ela na gaveta, assim, o papel foi perdido, foi achado e fui encontrado pelo meu pai. E meu pai me deu um quadro no dia que eu me formei na academia. Bota a oração, por gentileza. Está pendurado direto na pasta testemunho. Está aí, oração. Na pasta testemunho tem oração. Nessa oração, eu dizia para Deus o seguinte. Olha, meu Deus. Eu até botei a hora. Eu datei e botei a hora. Eu falei, meu Deus. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. E o que acontece? Eu sei que eu gostaria de dizer a Ti, meu Deus, que eu queria passar na mão, na oração dizer isso. Eu queria passar na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu sei que a minha capacidade é inferior a de muitos, mas a capacidade de todos é inferior ao teu. Olha a oração aí. Eu vou ler para vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou neste momento, 14h30, escrevendo este bilhete para Ti. Já tendo falado anteriormente a respeito do assunto, que é a aprovação do exame intelectual, físico e médico das escolas militares que farei. Como sabes, Senhor, prefiro a AMAN. Estou lutando, ou melhor, está lutando por mim. Sei que a minha capacidade, meu preparo pode ser inferior ao de muitos, mas sei que a capacidade e o conhecimento de todos é inferior ao teu. Sabendo que tu és quem pelejas por mim, estou certo da vitória e de uma grande vitória, pois eu sei que o Senhor é varão de guerra. Sendo assim, Senhor, muito obrigado pela grande vitória. Rubens Teixeira da Silva, humilde servo. Quem escreveu isso aí fui eu mesmo, e eu escrevi um papelzinho que não era para ninguém ver, só que ele foi achado antes de eu fazer a prova. E chegou o dia da prova. Aliás, quando eu fui selecionado no simulado para fazer a turma dos cobras, eu descobri que tinha que pagar. Eu virei para o meu irmão e falei, Paulo, eu fui bem colocado na turma dos cobras, para ser para a turma dos cobras, só que eu estou dizendo isso para você, só para você saber, mas eu não vou poder fazer não, porque eu tenho que pagar. Ele falou, não, Rubens, vai lá que eu pago. Ele estava com disposição de gastar dinheiro comigo. E por isso que eu sempre faço essa homenagem ao meu irmão, que gastava, não tinha uma bicicleta, mas o dinheiro que ele gastava todinho, gastava uma parte comigo. Investiu muito em mim, nesse período. E chegou o final do ano, e eu me lembro que um belo dia, eu estava, chegaram as provas, um belo dia eu vi aquele diretor que me chamou a atenção com um conjunto de papéis na mão. Aí eu perguntei para ele assim, o que é isso aí na sua mão? Ele falou, isso aqui é o resultado da prova de oficiais do Corpo de Bombeiro, por que você passou? Eu olhei para ele e falei assim, se esse resultado que está na tua mão tiver em ordem alfabética, procura meu nome na última página, penúltima, que é Rubens Teixeira da Silva. Se tiver em ordem de classificação, procura na primeira página.
Ele olhou na primeira página, estava lá meu nome, ele ficou meio estático, assim, me olhando assim. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu o resultado da mão. Aí eu fui lá, passei, fui bem classificado também, para a honra e glória do nome do Senhor. Só que quando eu passei, aí tinha que fazer exame médico, e eu não tinha dinheiro para nada. Então, era um tal de as pessoas arrumarem exame de graça para mim, arrumar com desconto, mesmo que ajudaram. Meu pai, coitado, batalhou muito, um homem de Deus, uma pessoa muito digna diante de Deus, minha mãe. E depois tinha que ganhar de um enxovalzinho lá que tinha que levar para a mão, que era short, barbeador, esses negócios bem simples mesmo. Também não tinha dinheiro para comprar isso. E fizeram um monte de doações lá, como se fosse uma espécie de chá de bebê, de chá de cadete. E doaram um monte de coisa e eu recebi as doações e fui embora para a academia. Chegando lá, aí, umas 3 semanas depois, tinha uma solenidade de entrada solene dos novos cadetes na mão. Aí tinha que ter terno. E cadê que eu tinha terno? Não só não tinha, como não tinha dinheiro para comprar. Aí me arrumaram um terno emprestado, claro, maior que eu, né? Se fui eu. Porque terno é o seguinte, vai do seu tamanho, menor não entra. E do seu tamanho, geralmente é difícil encontrar, né? Impressionante, também emprestado. E fui eu com aquele ternão, entrei machão com aquele ternão. O tamanho do terno não importava, eu estava numa guerra, eu precisava vencer, eu nem liguei pro tamanho do meu terno. Meti o cinto na cintura e fui embora. Entrei na mão. Depois tinha que comprar livro, não tinha dinheiro para comprar livro, calculadora. E o salário, primeiro saláriozinho lá de ajuda não saía. Eu tive que comprar coisa piada e fui embora. Só que isso aí até aí foi fácil. A dificuldade estava por vir. Eu não sabia nadar absolutamente nada. Mas ainda, e me puseram uma vez na água assim, ó. Aí mandaram, eu e todo mundo, né? Mandaram nos adaptar à água. E mandaram segurar na borda com a mão, trocar de mão. Na hora que eu troquei de mão, acredite, eu me afoguei. Eu me afoguei. Todo mundo riu e falou, como é que você conseguiu fazer isso? Mas sério, não é exercício, nessa não, anterior. Olha lá, cena real, me afogando numa represa. Eu me afoguei tantas vezes que era fácil me fotografar. Não é exercício não. Irmãos, eu não tenho noção do quanto foi difícil. Só que é o seguinte, eles puseram no treinamento, que eu ia para o treinamento do parque aquático na mãe, é espetacular. E eles botavam para treinar na piscina de criança. Eu nunca saí dela. Só que é o seguinte, a primeira prova era 50 metros. Os instrutores, a hora do treinamento era na hora do almoço, treinamento extra. Ninguém conseguiu ensinar a nadar. E o que aconteceu? Eu aprendi a nadar, sabe aquele pessoal que nada assim, por exemplo, quer ver? Só gira, nada para trás, para frente, espalha água, por tudo, era eu. Até então sabia, aprendi a nadar daquele jeito. Alguém aqui tem seus 50 metros medidos, mas tem que ser alguém que mediu 50 metros alguma vez, nadou 50 metros e mediu? Alguém tem noção do tempo? Qual foi o seu tempo? Não está lembrado? Alguém tem os 50 metros medidos? Qual é o seu tempo? 37, 38 segundos. É o que ele mede. 37, 38 segundos, para uma pessoa comum, um tempo legal. Mas para os garotos que estavam fera na mão, bem, nadavam na faixa de 30. Os caras que, ali mais ou menos, 40, 45 segundos. Os ruins, 1 minuto. Sabe quanto tempo eu fiz? 1 minuto e 44 segundos. É como se eu dissesse assim, ó, pô, tô indo aí, tá? Estou indo aí, no final aí da igreja. Daqui a meia hora eu chego. Eu fiz a pior nota do curso, primeiro ano da mão. E as pessoas, como é que você conseguiu fazer esse tempo todo? Porque não assistiram a cena. Eu pulei na água, não podia botar a mão na porta, então eu saí dando tapa na água, dando tapa. Eu tinha que chegar do outro lado de qualquer jeito. E sabe qual foi a minha nota? Sabe aquela nota, a pior nota que existe, você não precisa abrir a boca para falar? E quando você tira 0,5, 0, 2, você abre a boca, quando você tira 1, você não precisa nem abrir a boca, eu tirei 1. A pior nota de todos os cadetes que fizeram a prova. Pior não é isso, a próxima prova seria 100 metros e a outra 150 metros. Eu treinei. Eu ia para a piscina treinar sozinho. Mostra a foto que eu estou sozinho na piscina. Não, a foto que eu estou sozinho na piscina. Olha lá.
dia fechado. Essa época em Resende é frio, porque lá é serra. Eu sozinho na piscina, treinando. Eu tinha que vencer. Eu me esforçava muito. Eu lutava, mas não conseguia aprender a nadar. Um belo dia, eu desesperado, eu falei, perdi porque ninguém consegue fazer eu aprender a nadar e a prova são 100 metros. Eu vou chegar lá e não vou conseguir nadar 100 metros. Eu não vou nem conseguir fazer 100 metros. Aí eu fui numa oração assim, meio já tinha jogado a toalha. Falei, Deus, perdi. Não consegui. Eu não vou conseguir, meu Deus. Só se tu fizeres alguma coisa. Eu fiz tudo já. Eu lutei. Eu fui para a piscina gelada. Eu treinei fora de hora. Eu não estudei as outras matérias. Minhas notas estão lá embaixo. Eu já fiz tudo, Senhor, que eu tinha que fazer. A minha situação foi uma situação humilhante. Aí eu tinha 3 ou 4 pessoas na igreja. Na hora que eu estava saindo na porta, meu irmão, volta aqui. Deus mandou dizer para você que Ele vai abrir a porta para você, mas vai abrir devagarinho. Eu entendi tudo, irmão. Deus falou isso para mim assim, tu vai sofrer muito. Mas tu vai ter vitória. Vai sofrer. Segura a onda. Segura a onda. Não desista. Não desista. Eu falei, tá bom. Já estava sofrendo muito. Não, tá bom. Eu entendi tudo, que você estava mais nada não. Olha, eu orei a Deus. E para a prova de 100 metros. Deus de uma hora para outra, o treinamento já havia acabado. Mas eu comecei a melhorar meu índice. Para a prova de 100 metros, eu consegui nadar, se não me engano, foram 500 ou 600 metros. E eu teria uma prova de 150 metros, depois uma 200, 150 metros. Eu consegui nadar cerca de 1.500 metros, sem parar. Eu nunca ouvi alguém dizer assim, Deus me ensinou a nadar. Vocês já olharam vala alguma vez? Já olharam vala? Eu morei perto de vala, então eu já olhei. Talvez o irmão não, mas o irmão já olharam aquário, porque o vala tem girino. Eu sabia que Deus ensinava girino a nadar. Deus ensinava peixinho de aquário a nadar. Meu cérebro é maior que o deles. Tem mais neurônio que eles. O Deus que ensinou esses bichinhos pequenininhos assim nadar, não ia saber me ensinar. Essa é a realidade do Deus que faz milagres. Eu sei que eu era desengonçado. Por que eu não conseguia aprender a nadar? Porque eu era ruim. Não tinha habilidade. Se eu fosse bom, eu nadava rápido. Puseram instrutores para me tentar me ensinar. Os caras não conseguiram. Ensinaram a todo mundo. Menos eu. Eu venci eles. Mas o Deus que nós servimos ensina a nadar quando a gente precisa. Eu teria muitos casos para contar, muitos detalhes para contar sobre o que Deus fez comigo dentro da academia, mas eu vou resumir. Foram coisas extraordinárias, exercícios que eu me afogava, como esse aí, e na hora H eu só perdia por recordista. Eu fazia o melhor tempo. Coisas assim que são difíceis de alguém imaginar que seja realidade, mas os índices estão lá. Se alguém quiser consultar a AMAN, fazer uma investigação do que eu estou falando, está lá. Terminei a AMAN, um dos maiores conceitos da minha turma. No primeiro ano da AMAN foi um dos piores conceitos, uma das piores notas. No terceiro ano da AMAN fui chamado para dizer o seguinte: por quê? A pergunta que me fizeram: por que no primeiro ano você foi um dos piores e agora você é um dos melhores? Não sei. A minha avaliação dos colegas, dos instrutores, foi lá em cima. Eu fui indicado para ser instrutor da AMAN. Para honra e glória do nome do Senhor. Eu terminei aquela escola honrado pelo Senhor Jesus. Deus não me deixou sair por cauda. Eu saí de lá respeitado. Saí de lá com conceito alto. Para honra e glória do nome do Senhor. Mesmo que no início tenha sido humilhante para mim, foi um dos piores notas, uma das piores conceitos. Mas o Deus que nós servimos, Ele pegou, olhou assim e falou: tu já sabe que tu é ruim, sabe? Agora eu vou mostrar quem sou eu. Terminei a AMAN. Não me lembro quando eu terminei a AMAN, eu era oficial do exército. Aí eu queria namorar, queria casar, e eu orei a Deus, e eu fiquei de olho numa garota. Eu casei com ela, tá ali. Na época era uma garota pobre, que não fazia faculdade, uma garota que outros rapazes queriam namorar também. Acho que eu até usava você para me tirar de jogada.
Os irmãos falaram assim: ah, isso é jogo desigual. Porque ela era pobre, uma família pobre, mas trabalhadora, muito inteligente. Eu olhei para ela e falei assim: faculdade ela faz qualquer época da vida. Agora o caráter, a dignidade, isso a gente não muda. Então às vezes o rapaz olha, vou arrumar uma garota muito, tem que ser do mesmo patamar que eu. Eu preferi escolher uma pessoa que fosse me ajudar, que fosse ser minha amiga, que fosse uma esposa, que fosse me acompanhar. A Marta, depois de casada, ela fez arquitetura e urbanismo. E o trabalho dela foi até indicado para publicação. Fez design de interiores e depois também fez prova para o Cresce e hoje é corretora. Sabe aquelas casinhas do Morro da Providência, que saiu no Jornal da Record, programa do Wagner Montes, estão no jornal? Ela que decorou. Mostra as casinhas aí, Marta. E foi, essa semana se foi para a mão do presidente Lula. Na mão do presidente Lula, isso da ministra Dilma Rousseff. A garota pobrezinha, que o pessoal não queria que eu casasse com ela, olha o que ela fez. Impressionou tanto que foi parar na mão do presidente da República. Isso é a casinha lá que o pessoal no Morro da Providência, tá? São essas casinhas que eles receberam. Pessoal pobrezinho, que não tinha nem... A casa deles parecia uma casinha de... Não tinha piso, casa com telhado caindo, cheio de rato. Olha o que eles ganharam. Isso não é cenário não, tá, irmão? Eu estou na casa, eles não podiam ficar pregando mentira aqui, não vai muito menos aqui. Isso é a casa que eles receberam, a foto da própria casa. Né? Isso, o senador Marcelo Crivella está tentando sensibilizar os governos que com 50 mil se faz uma casa dessa para dar para os pobres. Isso é muito mais barato do que muita coisa que se faz por eles, se gasta muito mais dinheiro. Então, eles estavam mostrando isso, e é o trabalho da Marta. Lembra daquela garota pobre que o pessoal não queria casar-se com ela? Deus está honrando a serva dele. Mas o trabalho que ela faz é para Deus. E o pessoal lá, eles não têm condições nem de comprar comida para eles comerem. Ele não tem dinheiro para pagar. Mas foi o Senhor Jesus que falou que quando a gente faz para o pobre, está fazendo para ele, não está fazendo nada demais. Porque Jesus já morreu na cruz para salvar a gente. Então não faz nada demais. Se você que recebe a ajuda da igreja, está pensando que quem dá ajuda para você, tanto para você, e nem você recebe da pessoa. Você dá para Deus, e Deus dá para a pessoa. Ah, mas dá para Deus E Deus, porque é abençoado, quem recebe é abençoado, quem dá. Né? Coisa maravilhosa. Aí o que acontece? Eu fui para a tropa. Na tropa eu passei situações muito... Irmãos, eu passei maus momentos. Mas como os irmãos podem ver, eu não morri. Deus me guardou. Certa ocasião eu estava no alojamento passando e vários colegas, cada um com suas pistolas, seus revólveres. E eu brinquei com ele e falei assim: puxa, eu não preciso desse negócio. Aí um deles falou: não sei por quê. Eu falei: por quê? Ele: por causa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom servir a Jesus. Até o mundo sabe que eles precisam, mas a gente não. Porque a nossa segurança vem do Senhor. Fui pro IME. Aí fiz concurso pro IME, eu estava sob estresse, porque o comandante não queria que eu fizesse prova pro IME. E ficava: não, tu é de infantaria, não tem que fazer com o IME nada. Eu só tinha uma chance, o exército só me deu uma chance. E eu não saía do gerência, muita missão, muita sindicância perigosa, não sei o que, tal. E chegou o dia da prova. O dia da prova eu estava sedado, porque eu tive um estresse muito forte, fui parar no hospital. Fiz a prova sedado. E fiz a prova, me lembro que a prova do IME é discursiva e tem as páginas certas de se resolver as questões. Eu resolvi questão folheada, eu fiz uma salada danada, mas a mão poderosa estava lá. Eu estava tonto fazendo a prova, mas a mão poderosa estava lá. Eu sou mais eu tonto com essa mão poderosa sobre mim do que eu esperto sem ela. Eu passei o 7º colocado e fui eu lá para o IME, com a mão e IME. E eu me lembro, quando eu estava no IME, eu me casei com a Marta, nós já estávamos namorando, e o que aconteceu? Um dia, eu estava lá no IME, primeiro tenente do exército, de infantaria, aluno do IME, fazendo engenharia. Sabe o que eu encontrei lá dentro do IME? Sabe?
Aquele professor que me chamou de semi-idiota. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também está dizendo para ele, ó. Olha ele lá, ó. Quando ele me viu, se surpreendeu assim. E detalhe, eu vim no Instituto Militar de Engenharia. Só tem graduação em engenharia. Lá não tem medicina, não tem direito, não tem economia. Lá só tem graduação em engenharia. Aí ele perguntou assim para mim: o que você está fazendo aqui? Aí eu pensei rápido assim, eu falei: eu só tenho uma resposta, engenharia. Mas o que eu respondo? Eu respondi para ele: engenharia. Se eu fosse semi-idiota, eu ia dizer outra coisa, né? Direito. Irmãos, nós servimos a um Deus poderoso. Cuida de nós. Fui lá, fiz o IME, terminei o IME, a Marta estava com 7 meses de gravidez. E eu me lembro que eu morava na Urca, ali na Praia Vermelha. Sabe aquele garoto pobre, doente, que morava em casa que tinha vala, fogão a lenha, banheiro sem telhado, doente, já tinha feito a mão, um nível, saiu de lá com nível de melhores preparo físico da minha turma, de melhores conceitos da turma, ainda fui fazer o IME, fui morar lá na Praia Vermelha, embaixo do Pão de Açúcar. Quando Deus quer fazer, amor, Ele faz. Deixa-me acreditar em você. Quando eu fiz prova para amar, até o porteiro do prédio falou que eu não ia passar. Não vai passar, não. Eu nem liguei para ele. Eu ia falar com Deus, ia lá para o consultório que eu trabalhava antes, meio salário mesmo. Eu falei: ai Deus, está falando que eu não vou passar. Terminei a mão, fui servir no Acre, em Rio Branco. Terminei o IME, quer dizer. Fui servir em Rio Branco, no Acre, a Marta com 7 meses de gravidez. Quando eu cheguei em Rio Branco, no Acre, era janeiro, eu recebi um recorte de jornal, uma carta dizendo que estão abertas as inscrições para o concurso do Banco Central do Brasil, para analista. Aí eu falei: eu acho que eu vou fazer essa prova. Aí eu pensei, quando eu pensei que ia estudar, a Marta teve um pré-eclâmpsia grave. Uma pré-eclâmpsia grave, a pressão dela subiu, teve que fazer um parto de emergência. O médico falou para mim: ó, não tem jeito, o que eu faço? Eu falei: a única alternativa, doutor, é. Eu falei: então faz. Fez um parto de emergência, o Renan nasceu, ficou a Marta e o Renan internado, doente. E nada de melhorar, a Marta se definhando, o Renan também, recém-nascido. O Renan tinha meu filho, né, que não está aqui hoje, que ele está na igreja, na classe dele. Aí ele fedia, sabe? Ele desidratou, aí com a testa dele saiu um odor ruim. E eu com meu filhinho no colo. Tem até uma foto que eu estou magrinho com ele no colo aqui, você não está aí? Aí, ó, moleque todo doente. Eu perdi as forças, irmãos. Mais uma vez, Deus me botou de cara para o Mar Vermelho. Eu não aguentava nem em pé. Eu era capitão do exército, tinha que cuidar das rodovias da região norte, fazer viagens para cuidar das obras nossas lá, dos convênios. Eu perdi as forças. Eu não aguentava mais ficar em pé. Eu fiquei acordado muitas noites. A Marta não melhorava. E o caos se estabeleceu na minha vida outra vez. Eu orei a Deus, eu falei: meu Deus, perdi todas as forças. Não tem mais nada para fazer. O que tu tens para fazer, meu Deus? Porque eu não tenho mais forças. Deus me colocou de cara de novo com o Mar Vermelho. Não sei, eu me joguei assim, caí, eu perdi a força, literalmente. Exausto. Aí Deus mandou uma irmã lá no Acre, que sabia, e pegou a documentação, viu que a médica não era uma especialista, que estava cuidando da Marta. Trouxe o melhor médico da cidade. E a Marta começou a melhorar de uma hora para outra. Sabe o que aconteceu? Mas só que a prova do Banco Central estava em cima. Eu me lembro que no dia da prova eu dormi só 2h30. E eu orei a Deus. Eu falei: meu Deus, se tu não tivesse mandado essa tripulação, porque foste tu que mandaste, eu teria estudado e eu provavelmente ia passar. Mas eu acho que tu estás querendo fechar a porta. Mas eu vou lá fazer a prova, Senhor. Se eu não passar, eu entendi tudo já. Não precisa falar nada, Senhor. Tu fechaste a porta. Tu não queres que eu saia daqui. Agora, se eu passar, meu Deus, nessas condições, enfrentando candidatos do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Nordeste, grandes capitais, candidatos super preparados, num concurso que eu era engenheiro, eu era formado pela AMAN e pelo mínimo, o concurso é cair direito, administração, contabilidade. Eu falei: só se a tua mão poderosa agisse, mas eu vou lá e vou fazer a prova. Irmão, eu fiz a prova. E os irmãos acreditam que eu passei? Mas não fui eu não, irmão. Porque quem conhece concurso público sabe que não é fácil passar numa prova dessa. Não tem gênio que passe numa prova
que caiu muitas matérias e muitas informações. Eu tinha estudado um pouco antes de sair do Rio, mas não era suficiente para passar. Mas a mão poderosa do Senhor. Quer as pessoas creiam ou quer não creiam. Se alguém ainda está na dúvida, espera que tem umas coisas assim chocantes aí pela frente. Fui para o Banco Central, todo feliz. Falei, agora eu fiz a AMAN, fiz IME, agora eu acho que as coisas vão ser mais fáceis, porque a Amazônia é muito difícil. Eu já fiquei um bom tempo no Exército, peguei uma boa experiência, situações difíceis, perigosas. Aqui no meio civil, eu pensando, ninguém vai me ameaçar, ninguém vai mandar eu fazer sindicatos envolvendo drogas, ninguém vai ficar, enfim, vou ser uma vida tranquila, vou trabalhar bem e vou cuidar da minha vida. Pensei que ia ser tudo certo. Eu caí e fui num cubículo dentro do Banco Central. Me botaram na cisterna. Eu fui trabalhar num lugar, as pessoas, comecei a entrar num processo de perseguição, de incômodos, de as pessoas me cercarem, me acuarem daqui, dali, me puseram para trabalhar no cubículo. Acha a foto do cubículo, vê se ela está aí. Um lugar escuro, que não tinha janela, eu não sabia se era dia ou se era noite, dava uma escada, todo mundo passava a ver o que eu estava fazendo, tomava conta da minha vida, e eu fiquei numa espécie de isolamento, sozinho. Quando eu caí lá, eu falei assim, já sei, tive uma ideia. Um lampejo, deixaram à toa, eu tive um lampejo de gênio. Falei assim, eu vou me preparar, eu vou estudar tudo que tem aqui dentro, e vou estudar muito, que aí depois ninguém vai ter onde me colocar. Vou pôr uma coisa incômoda aqui dentro. Não deu outro, comecei a estudar. Aí quando eu estava, assim um dia, à toa, assim pensando, aí um colega um colega do Exército me ligou e falou, vem cá, vou fazer mestrado em engenharia nuclear. Eu falei, que mestrado em engenharia nuclear? Eu estou no Banco Central, engenharia nuclear, não tem nada a ver com... Mas todo dia o cara ligava. Uma tribulação, irmão. Não, mas eu já falei com o Dr. Rex Nazaré Alves. O Dr. Rex, até hoje, é do gabinete do presidente da República, é um dos cientistas mais importantes aí do país, já foi 2 vezes presidente aqui nem. Eu já falei com o Dr. Rex, ele está te esperando, agora você vai ter que ir lá falar com ele, irmão. Eu já falei com ele, agora meu Deus do céu, fui eu lá, só para agradar o colega, assistir uma aula. Não é que eu fiquei lá e acabei fazendo um curso? Só que eu tinha que fazer, eu fiz o curso trabalhando e estudando, eu tive que fazer uma dissertação no final do curso, como todo mestrado. Aí eu tinha que me encontrar com o orientador, ninguém queria saber que eu trabalhava e estudava. Eu pedi uma licença de 90 dias do Banco Central para eu fazer uma pós-graduação em contabilidade, porque o Banco Central não ia me liberar para fazer mestrado em engenharia nuclear. Pedi para fazer a pós-graduação em contabilidade, o Banco Central me liberou e eu parcelei a licença, e só que depois eu tive que fazer a pós-graduação, né? Senão como é que eu ia comprovar? Terminei o mestrado em engenharia nuclear, pós-graduação, e vim com 2 cursos de volta ao Banco Central. Falei, agora eu não vou me perturbar mais não, porque eu tenho 2 graduações, 2 pós-graduações, e o mestrado em engenharia nuclear é um curso assim que a pessoa fica meio assustada, né, e tal. Aí cheguei lá, sabe o que aconteceu? Nada. Me deixaram no mesmo cubículo, com o mesmo desprestígio, me agredindo quando queriam agredir. Mas o que aconteceu? Aí, quando eu vi que isso aconteceu, mas eu queria dizer para os irmãos que todos aqueles que me pisaram, todos, tiveram que assistir o que Deus ia fazer. Eu tive uma ideia, um outro lampejo. Eu falei assim, já sei, eu vou fazer prova para direito, vou fazer direito, depois vou para o Ministério Público. E eles vão ver. Fiz vestibular para direito, fui fazer direito na FRJ, nem ligava a marca, podia me bater à vontade. Só falei, crônica, vocês agora é tempo. Vou deixar o tempo passar e vocês vão ver. Só que quando eu estava no primeiro ano do curso de direito, olha que coisa interessantíssima. Que coisa interessantíssima. Eu cheguei lá na sexta-feira, um dia que a Marta ou o Renan estavam passando mal, cheguei um pouco tarde no Banco Central, e por falta de meio-dia, eu abri um e-mail. O e-mail dizia assim, estão abertas as inscrições para doutorado em economia na Universidade Federal Fluminense. Como os irmãos podem perceber, eu não tinha feito nem faculdade de economia, nem mestrado. Porque como é que funciona o meio acadêmico? Você faz graduação, que é a faculdade, né? A vestibular, tal. Depois mestrado, depois doutorado. Eu não tinha feito graduação nem mestrado. E era meio-dia. Aí uma senhora que era minha chefe, que hoje é até nossa irmã em Cristo, a gente ganhou para Jesus, ela falou, tu não vai se inscrever? Tu não vai se inscrever? Se inscreve. Eu falei, mas doutorado em economia, não me preparei. Aí quando eu fui olhar, na sexta-feira, meio-dia, as inscrições se fechavam naquela sexta-feira, a prova seria segunda-feira. De tanto eles insistindo comigo, eu não resisti. Olha, eu preparei um projeto de tese em 2 horas.
Isso é inconcebível. Eu reprovaria qualquer aluno que preparasse um projeto de tese em 2 horas. Mas é porque eu tinha que fazer a inscrição, tinha que apresentar um projeto de tese. Alguém da faculdade falou: olha, eu te espero aqui até 6h30 da noite para tu trazer a documentação. Olha, 4h30 terminava o expediente na faculdade, eu não teria tempo hábil. Alguém lá, que era uma moça, que era uma faxineira da faculdade, falou assim: eu fico aqui até 6h30 esperando a documentação. Quem foi que mandou ela fazer isso? Quem mandou? Ela não tinha obrigação de fazer isso. Ela era funcionária de uma empresa contratada, mas ela foi lá, atendeu o telefone e falou: te espero até 6h30 aqui, para tu trazer a tua documentação. Fui lá e entreguei a documentação. Volta de 6h30 eu cheguei lá, da noite. Segunda-feira era a prova. A prova foi uma cena extraordinária. Porque a UF é uma universidade heterodoxa, ela é anti-neoliberal. O Banco Central é considerado pelos economistas uma instituição neoliberal. Na mesa, na banca de avaliação, tinha um professor, Teotônio dos Santos, por exemplo, que havia sofrido prejuízos na época do governo militar, acho que ele foi banido do país, ou preso, coisas tipo assim. Tem livro publicado em mais de 40 países. Eu não tinha graduação nem mestrado em economia, nem tinha estudado para a prova. Ou seja, o pescoço favorito, concorda? No dia da avaliação, a prova era oral. E eu me lembro que eu falava, olhava para a cara dos avaliadores, eram 5. A cara de um, explicava, a cara de outro. Teve uma hora que o presidente da banca olhou para a banca e falou assim: vem cá, isso que você falou aí está divergindo do que você escreveu no seu projeto de tese. Está diferente. Como é que você explica essa diferença aí? Por que você escreveu uma coisa e está falando do outro? Aí eu falei: professor, desculpa, mas esse projeto de tese eu devo ter feito ele aproximadamente 1 hora. Eu escrevi só para botar aí mesmo, porque eu soube da inscrição sexta-feira, aí não deu tempo, eu botei para compor a documentação. Ou seja, o único documento que eu tinha ali mostrando a minha expertise, eu detonei. Aí eles olharam para a cara do outro: tá bom, tá. E teve uma hora que ele falou assim: ó, temos dados para avaliar o candidato, podemos encerrar a entrevista. Moral da história: encerrou a entrevista e eu não entendi nada, fiquei meio frustrado assim, ó. Falei: ó, se esse documento que eu deixei que não serviu para nada, perdi a mão de todo mundo, eu queria que devolvesse e tal, e fui embora. Liguei para minha esposa, e aí, como é que foi? Falei: não entendi nada. Eles deixaram falar o tempo todo. Eu falei o tempo todo, me perguntaram um pouco, fizeram algumas abordagens. Agora, ou eles me acharam um gênio, o que eu acho pouco provável, porque um gênio, mas tem que conhecer bem o assunto, eu não me preparei adequadamente, ou eles me acharam um idiota e deixaram falar, e depois que reprovo ele, não precisa nem perder tempo discutindo quem não passa bem a matéria, e fui embora. Eu me lembro que tinha um colega meu que era da turma do então presidente do Banco Central, Amílio Fraga, da turma de economia da PUC, e ele, 2 vezes ele falou isso para mim. Ele virou para mim e falou assim: Rubens, você é um cara brilhante, você é um cara genial, o teu futuro vai ser brilhante, só que tem que se dedicar muito a você. Gasta-se um pouco só de tempo com a igreja, que eu sei que a igreja foi importante, que te ajudou, mas gasta pouquinho só de tempo, só o básico ali, e gasta muito tempo com você. Depois, a primeira, a segunda vez, eu olhei para a cara dele e falei assim: eu acho que você não entendeu nada que eu preguei para você até hoje. Eu disse para você que Jesus Cristo é o único que poderia morrer na cruz para me salvar, para me garantir vida, para que eu não fosse condenado, jogado no inferno. Ele foi lá e fez isso. Tu vem dizer para mim que eu tenho que dar um pouquinho de tempo para ele, rapaz? Eu tenho que fazer o contrário, dar tudo para ele, e se sobrar, eu pego um pouquinho para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu dei de cara com esse colega quando eu vim da prova, e eu cheguei rindo, irmão, porque eu estava zombando do que eu havia feito. Eu cheguei rindo, bati no ombro dele e falei: ei, quero ver se eu passar nessa prova aí, tu vai dizer que Deus não existe. Eu ria dessa, porque só Deus mesmo podia me aprovar. E saiu o resultado, no resultado eram 5 aprovados, sem nenhuma condição, prontinho, não tinha hierarquia entre eles, e 3 foram aprovados sob condições. Precisava cumprir algumas condições para poder fazer um período, tirar algumas notas, algumas matérias, para ser obtido o êxito, matricularia no curso. Eu estava entre os 5 aprovados, sem nenhuma restrição, prontinho para começar o curso. A mesma mão poderosa que estava fazendo o caminho para eu passar, foi ele que me empurrou para fazer essa prova, então ele garantiu a aprovação. Só que aconteceu uma coisa que eu fiquei perplexo, porque no meio acadêmico, professor não anda atrás de aluno assim: aí, deixa eu ser seu orientador. Eu quero ser seu orientador. O professor não faz isso. O aluno tem que fazer isso só. Fica ali rodeando o professor: oi professor, tudo bem? Então, olha, professor, minha nota foi boa. Professor, eu faço bons trabalhos. Professor, eu desenvolvo pesquisas legais. O professor
o aluno, o professor gostar dele. Antes das aulas começarem, eu recebi um e-mail assim: prezado Rubens, fui seu avaliador na prova que você fez. As aulas não tinham nem começado, hein? Eu sou o professor fulano de tal, eu tenho tais cursos, eu tenho artigos publicados, esses artigos publicados, Brasil estreou um monte, uma enormidade, tem tais prêmios e quero ser seu orientador. Não entendi nada. A minha resposta foi: professor, eu estou constrangido, mas eu aceito. Ponto, um abraço, Rubens. Não nem falei muito assim, porque eu não entendi nada, irmão. Eu não entendi nada, confesso que eu não entendi nada, eu fiquei perplexo com aquilo. Fui eu fazer o curso. Aí eu falei: olha meu projeto. Falei: agora eu sei que tem um concurso no Banco Central, que eles liberam o pessoal para fazer mestrado, doutorado. Eu vou me submeter ao processo seletivo, vou passar e vou ficar de licença e volto doutor do Banco Central, ninguém se mete mais comigo, né? Só que nessa altura do campeonato eu estava fazendo direito, doutorado em economia, trabalhando no Banco Central e dando aula na universidade. Fui lá e fiz o concurso, porque eu falei: o Banco Central vai me liberar, o restante eu me viro legal. O que aconteceu? Fiz o processo seletivo, fui aprovado no concurso interno do Banco Central, e sabe o que os diretores fizeram? Cortaram todos os candidatos da UF e da Unicamp. Todas as universidades que eles, na verdade, eles queriam que nós fôssemos para a PUC, para a FGV, que eram universidades alinhadas com esse assim para mim. Vai para a FGV, rapaz. Eu não vou não. Mas você, rapaz, você é um cara que é engenheiro, não é muita matemática, você vai se dar bem. Não, mas eu não quero não. Moral da história: esse assunto foi parar em Brasília. O senador Marcelo Crivella fez um discurso que ele denunciou que o Banco Central praticava discriminação ideológica e ficava doutrinando os seus doutores. Quando aconteceu isso, no dia seguinte: olha, vamos lá, o que está acontecendo aí? Chamaram todo mundo para conversar. Aí me chamaram para conversar também. Eu falei: não tem nada para conversar não. Mas porque eu tenho meu doutorado é um interesse. O assunto diante da sociedade do meu doutorado é pequenininho. O assunto não é meu doutorado, não. O assunto é o seguinte: é a política econômica. A discussão não é o meu doutorado, é a política econômica. Meu doutorado, esqueçam ele. Ou então, se tem alguma coisa para fazer comigo, faz no processo. Aí botaram o seguinte no meu processo: a universidade UF é mediana. O conselho da UF era 5, que era o ótimo da CAPES, que é o nível exigido pelo Banco Central. Existe uma prova chamada exame de qualificação, que depois que você termina todas as matérias do doutorado, você tem que fazer o qualifying, exame de qualificação. E eu fui e fiz esse exame. Eu tinha notas boas em todas as matérias. Sabe o que aconteceu comigo? Fui reprovado. O Banco Central, os cientistas do Banco Central, o pessoal do departamento de pesquisa, os doutores disseram para mim: tu não tem foco. O banco não tem que te liberar para UF mesmo não. Como é que você faz direito e doutorado em economia ao mesmo tempo? Está trabalhando? Tu não está fazendo esse curso de direito. Aliás, você fez outros cursos ainda. Você não tem foco. E me desmoralizaram. Eu fiquei desmoralizado no Banco Central. Desmoralizado. É que no doutorado, assim, no doutorado de segunda linha. Um curso assim, sem valor. E dentro da universidade, o parecer que deram é o seguinte: olha, você não tem proficiência para fazer doutorado, para defender tese. Notas lá no alto, mas ele fala: não, você não vai ter condições de defender uma boa tese. E eu fiquei desmoralizado dentro do Banco Central na universidade. Mas eu tinha que enfrentar, irmãos. Lembra que eu falei que eu estava numa guerra? Nós estando na guerra, você tem duas alternativas: ou você enfrenta, ou você sai correndo. Ou você enfrenta, ou você vai e clama ao Senhor. Ou você confia no Senhor, que o Deus que ensina a nadar, o Deus que cura enfermidade, Ele é um Deus que a ciência dele, a capacidade dele é maior do que a ciência do homem. Não tem intelectual, não tem gênio, não tem nada que pode contra a autoridade da sabedoria divina. De zombaria, uma das professoras virou para mim e falou assim: você sabe que você pode ser até um gênio, mas se a gente quiser reprovar você, a gente reprova. Viu? Você pode ser inclusive um gênio, outros gênios já ficaram reprovados. Humilhação, injustiça, arrogância. Mas o meu Deus, o nosso Deus, estava com aqueles olhos como chão de fogo, vendo tudo e controlando tudo, como quem diz assim: vocês vão ver quem manda na história, vocês vão ver de quem é a palavra final. E a guerra continuou, irmão. Aí eu terminei doutorado e direito ao mesmo tempo. Aí no final,
depois de tantos constrangimentos, quando eles viram que eu terminei, aí eu entrei com recurso, passei no exame de qualificação em grau de recurso. E no finalzinho do curso, como não tinha jeito, o Banco Central dava uma licença de alguns meses para quem terminava os créditos. Então eu ganhei uma licença de alguns meses para terminar os créditos. E a tese, defendi monografia, tudo junto, terminei tudo junto. E ainda naquele mesmo período, eu ainda pedi autorização especial para fazer prova para o OAB no 10º período de Direito. Então eu terminei o Direito, terminei o doutorado, defendi minha monografia, defendi minha tese e fiz prova para o OAB, tudo junto. E voltei para o Banco Central, todo feliz. Formado pela AMAN, engenheiro civil formado pelo IME, formado em Direito pelo FRJ, pós-graduado em Contabilidade pelo Estácio, mestrado em Engenharia Nuclear pelo IME e doutor em Economia na UF. Sabe onde eu fui trabalhar? Quando eu cheguei lá? No subsolo, recebendo correspondência. Ninguém me quis. Me expulsaram do departamento que eu tinha que trabalhar. Estão vendo que Satanás, ele tem tanta força, se comparado com a minha, que ele vence a gente. Mas Deus tem tanta força, que Satanás não tem a menor chance. Voltei, fui eu lá receber as correspondências, um dos maiores currículos da instituição, para honra e glória ao nome do Senhor. E peguei minha monografia, adaptei ela a um concurso na área de política econômica e geração de emprego, e escrevi dentro do Banco Central. Peguei minha tese de doutorado e mandei, escrevi, muito esforço, porque eu estava sem tempo, o Prêmio Tesouro Nacional, que é um prêmio que participam mestres, doutores de economia do Brasil inteiro, professores de economia, participam técnicos do governo, Banco Central, Caixa Econômica, BNDES, Ministério da Fazenda, Planejamento, Secretaria de Governo, enfim. Todos os técnicos, os cientistas do país inteiro pegam seus trabalhos científicos e mandam para o governo para ver quem consegue ganhar os prêmios, que são o reconhecimento do governo da relevância do trabalho acadêmico para a política econômica do Brasil. Lembra que a universidade falou que minha tese não ia dar nada? Eu mandei um artigo sobre a minha tese para a revista Economia Aplicada da USP, que é uma das melhores revistas nacionais, e mandei outro artigo para a Applied Economics, que é uma revista da Inglaterra, mais bem ranqueadas do mundo, revista científica. E estou lá recebendo as correspondências. Daqui a pouco, Prêmio Tesouro Nacional. Eu fui o único funcionário do Banco Central premiado. Se eu não ganhasse o prêmio, sabe quem ganharia o prêmio? O chefe dos doutores do Banco Central, aqui no Rio de Janeiro. Quem ganharia o prêmio é eles. São doutores que se reúnem, um grupo enorme, que são formados por universidades do exterior do Brasil. Eles têm softwares, têm livros, têm revistas do mundo inteiro e não me emprestavam. Eles tinham tudo, eu não tinha nada. É como se eu tivesse com um canhão e eu com um cabo de vassoura. Mas eles perderam com um cabo de vassoura, porque eu fui em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela foto ali é o secretário do Tesouro Nacional me entregando o prêmio. De lá para cá, nenhum funcionário do Banco Central mais ganhou o prêmio. Se eu não ganhasse o prêmio, conforme eu disse, quem ganharia o prêmio era o chefe do Departamento de Pesquisa aqui do Rio de Janeiro. Se lembra da minha monografia de Direito, que eu escrevi no concurso interno do Banco Central também? Também foi premiado. Sabe o artigo que a universidade falou que eu não ia ter proficiência, que a minha tese não ia ter relevância nenhuma, produzir nada para o estado da arte? Foi publicado na revista Economia Aplicada da USP, mostrando que tinha relevância para o estado da arte nacional. E foi publicado na revista Applied Economics, que é uma das revistas científicas mais bem ranqueadas no mundo, mostrando que a minha tese tinha algo a contribuir com o estado da arte a nível internacional, para a honra e glória daquele que dá aula. Não é minha, não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nessa confusão toda, aí não tinha mais que falar de curso ruim, de falta de proficiência, ia falar o quê? Não dava para falar, o assunto mudou, como se nada tivesse acontecido. Eu fui nomeado assessor no Senado Federal. E antes de eu tomar posse como assessor, assistente parlamentar da liderança do governo no Senado Federal, eu fui nomeado diretor financeiro e administrativo da Petrobras Transporte, que é a empresa, isso aí eu lá no meu gabinete, fazendo uma videoconferência falando do Brasil inteiro.
assessor, diretor financeiro e administrativo da Petrobras Transporte, da empresa que tem 54 navios, 47 terminais, cada terminal é uma monstruosidade, espalhada pelo Brasil inteiro, e mais de 11 mil quilômetros de dutos. Tá ali, sabe? Olha que coisa interessante, tá vendo aquilo ali? Tá vendo? Sabe o que está lá embaixo, lá, tá vendo? Vou até tirar uma foto lá apontando. Sabe aquele negócio que está lá embaixo, lá, tá vendo? O último quadrinho lá embaixo? Sabe o que é? É a oração. O pessoal olha, vê lá o prêmio Tesouro Nacional. Poxa, você tem muitos cursos mesmo, né? Tá, vai descendo o olho e bate o olho na oração. A oração é a base. A oração ficou embaixo, ele é o tronco. Foi ali que começou. É para mostrar que foi o Senhor que fez, não fui eu não. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui para a gente encerrar. Salmo 71, versículo 7, diz assim: sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que eu queria terminar, dizendo a vocês que o Deus que nós servimos, Ele é o nosso refúgio forte, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis. Ele não precisa que as pessoas acreditem em você para que Ele te dê vitória. Ele não precisa que as pessoas te aplaudam para que Ele te exalta. Ele te exalta, e a hora que Ele exaltar, a pessoa não tem que te aplaudir, não tem que assistir. É o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Presença santa e poderosa. Meu Deus, nós estamos aqui falando de nós mesmos. Nós não somos nada, Senhor. Nós não conseguimos, ó Deus, dizer o que acontecerá conosco daqui a 10 minutos. Mas Tu és o tempo todo-poderoso. Tu tens o controle de todas as coisas. O Senhor tem servos e servas Tuas aqui. Meu Deus, que certamente tem problemas complicados, problemas difíceis, ó Deus. Senhor, alguns não conseguem arrumar emprego. Alguns não se ajustam no emprego. Não conseguem, ó Deus querido, se adaptar, Senhor, até mesmo à convivência em sociedade. Meu Deus, outros, ó Pai querido, têm as marcas do sofrimento, ó Pai. Tem um sentimento de culpa, Senhor. Outros, ó Deus querido, se acham assim, menos inteligentes do que os demais. Acha que a sua mente não consegue alcançar, Senhor querido, coisas muito grandes. Meu Deus, outros estão aqui com suas famílias, podem estar com suas famílias destruídas. Filhos, ó Deus, nas drogas. Senhor, situações difíceis, ó Pai. Até mais difíceis do que aquelas, ó Deus, que eu passei. Mas, Senhor, são difíceis para nós, para Ti não, Senhor. Senhor, e Tu não me ama, ó Deus, mais do que ama essas pessoas. Tu nos ama de forma idêntica, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus de grandezas, ó Pai. Um Deus, ó Deus, que resolve os problemas. Um Deus que dá vitória. Um Deus que socorre o aflito na necessidade. Socorre, ó Deus, na angústia, o sofredor. Meu Senhor, de nada adiantaria eu vir aqui, ó Deus, se o Teu Espírito Santo, ó Pai, não falar aos corações dos Teus servos e servas, não tocar, Senhor, nesses corações, para que eles olhem para Golias e digam para Golias: olha, Golias, Tu é maior que eu, mas Tu és muito pequeno ante a grandeza do Todo-Poderoso. Senhor, não adianta nada, Senhor, se eu fiquei aqui falando, ó Deus, falando de Ti, e se ninguém, ó Deus, achar que a Tua mão poderosa, Senhor, realmente agiu. Senhor querido, eu preciso, ó Deus, que Tu haja na vida das pessoas, ó Deus. Que Tu intervenhas, Senhor, na vida dos Teus servos e servas. Que Tu faças grandezas, ó Pai, na vida deles. Meu Deus, que eles não tenham medo, ó Deus, da dificuldade. Senhor, que o medo, ó Deus, que eles sirva de ânimo para o enfrentamento. Que o medo, ó Deus, seja o ativador da fé de cada um, Senhor. Que o medo, ó Deus, possa fazê-los correr para os Teus pés. E que eles olhem a Ti. E que tenham a certeza, Senhor, que Golias, ó Deus, independente de ter 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, que ele vai cair. Meu Deus, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Age em favor dos Teus servos e servas. Senhor, dá vitória, Senhor. Abre a mente, dá habilidade, dá saúde, Senhor. Repreende as enfermidades. Contém a fúria, Deus, das enfermidades. Meu Deus, nós estamos falando contigo que Tu és Deus que podes fazer. Nós não podemos, Senhor. Somos limitados, Senhor, mas Tu não és limitado. Nós estamos falando do Deus que nós temos.
Nós te clamamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te clamamos, ó Deus, certos da resposta. Porque clamamos, ó Deus, sabendo que nós confiamos na tua palavra e que tu, ó Deus, sempre, ó Deus, ouves o nosso clamor. Te pedimos, ó Deus, essas bênçãos e te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.